Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Dê seu like, curte esse canalzinho da expansão do amor, onde a gente vai devagarzinho falando e debatendo alguns assuntos. Sejam muito bem-vindos. Aí a Mariazinha, né, casou com o José. E foi lá na igreja, né, casou, fez aquele ritual, passou pelo ritual da aliança, né, do noivado, rumou enxoval e os dois estavam bonitinhos, planejando sonhos, né, em construir uma família. Casaram, né, na igreja bonitinha, onde lá o pastor, né, o pastor fez a benção do casamento, aquele monte de padrinho, né? Para ser testemunha do relacionamento, da felicidade que ali o casal estava começando a construir. E essa Mariazinha e José estava feliz da vida, porque eles namorou um tempão, né? E só serviu os dois, né? Só aqueles dois que serviam. Mas como um casamento, filho, né? Tem giló e tem doce no meio. E aí começou, né? A ter uns olhares assim meio diferentes, né? A mulher já não, Mariazinha já não era mais a mesma Mariazinha, né? Já não tinha aquele entusiasmo, né? Começou a se desdeixar, né? Que passou a trabalhar muito, porque tem que trabalhar para comprar as coisas, porque trabalha, casa quer ter casa quer ter móveis, casa quer ter não sei o quê, né? E começou a trabalhar para ter as coisas. E aí José também, né? Começou aquela muvuca de trabalhar, né? De trabalhar. Aí começou a mulher, né? Já cansada, desgotada, né? Porque de serviço para casa, de casa para o serviço, isso cansa, né? E o homem também. Mas só que muitas vezes, né? O companheiro não é tão companheiro. A mulher trabalha fora, mas ele não tá dentro. Ele trabalha fora também, mas ele não ajuda, né? Não divide as tarefas. E essa Mariazinha começou a ficar muito desgostosa, né? Começou assim, não se produzir mais como era no namoro, né? Que passava um perfuminho, um batonzinho, vestia uma roupinha, mesmo que era velhinha, mas era passadinha, era bonitinha, né? E aí né, José começou a dar umas olhadas lá pra fora, né? Ver as mulheres mais bonitas lá fora e a Mariazinha dentro de casa, no trabalho, do trabalho pra casa e bom. E a José começou a beber, né? Começou a ter maus hábitos. Começou a beber, andar com os amigos. Aí minha Mariazinha cansada e começou a ter filho, né? Já veio os filhos também, né? A felicidade do casal já, né? Veio os filhos. Era para ser feliz, né, filho? Porque já estava casado, tinha casa, já tinha carro, já tinha móvel, já estava com os filhos. A Mariazinha cansada, exausta. E o José lá, né? Como se fosse o garanhão, né? Parecendo sorteiro na rua. Aprontando todas e boas. E Mariazinha fazendo de conta que não estava vendo o que estava acontecendo, né? E aí um dia a Mariazinha já cansada de tudo isso, né? Porque cuidando de filho. Aí vem um, vem dois, vem três, né? E o José lá, né? Todo bonitão, né? Sorridente, galante, né? Lá de fora. Dentro de casa, ele mudava o seu humor constantemente. Um dia estava bom, um dia estava pior. E começa assim, desse jeito. E começam as palavras mal atravessadas. E começa um não que você não pode, né? E dentro de casa a pessoa vai mudando. E lá fora trata as pessoas muito bem. Os amigos então de copa, ó, é os melhores de tudo, né? Lá eles é psicólogo, psicoterapeuta e psiquiatra, os amigos lá dos botecos. Dentro de casa, né, a mulher é a bruxa, né, quem tá dentro de casa, a mulher é a bruxa, a mulher não faz isso, a mulher não lava direito, a mulher não passa direito, e começou a colocar defeito, e começa a brigar, e começa a ter desavença. Só que aí a Mariazinha começou a encher o saco, né, filho? Como é que vai? Não enche o saco. E começou a falar pro José, José, você não é mais o mesmo, né? O que tá acontecendo, né? Você chega tarde da noite, passa a noite na rua, né? Mariazinha despistava, via assim que o colarinho da camisa dele tava sujo de batom, mas fingia que também que não tava. Mas começou a indagação, né? O que tá acontecendo? E ele, não, você não é mais a mesma, né? Você não se arruma, né? A mulher tava lá trabalhando, cuidando da casa, trabalhando fora, ainda cuidando dos filhos. E José trabalhava só fora, né?
e não olhava o que a mulher estava fazendo dentro de casa. E ele dando seus pulinhos lá fora e a mulher na trabalheira. E aí ela começou a ficar desgostosa, né? Ansiosa, porque tudo vai ficando pesado, não é mesmo? Tá ficando pesado pros outros. Você carregar filho sozinha, casa sozinha, enquanto o outro tá aproveitando, né? E aí essa Mariazinha começou a ter pensamentos ruins, muitos ruins, né? E começou a querer até a se suicidar. Porque para ela não estava mais valendo a pena. Não estava valendo a pena carregar filhos nas costas, por mais que ela amava, mas ela estava se sentindo sozinha, abandonada pelo seu companheiro. Aí eu te falo, filho, da onde que vem essa tristeza da gente? É do José que tá lá no boteco bebendo, com os amigos, aprontando? É da trabalheira que a gente tem no dia a dia e se sente sozinha? Da onde que vem essa dor que a gente não consegue lidar com ela? O José é só um gatilho para as dores internas que ela tinha, ó, há muito tempo. Mas ela achava que essa dorzinha, essa tristeza era das trabalheiras da vida que ela estava passando com o José. Não era não, filha. Essa dorzinha que ela tinha era lá do fundo do coração dela, lá da infância dela. Onde que ela viu mamãe e papai dela passando pelos mesmos trabalhos. Que a mãe ficava no trabalho e não dava atenção para a filha. Porque tinha que trazer comida para dentro de casa, roupa para os filhos, manter a casa arrumada, né? Então essa mãe não tinha muito tempo para Mariazinha. E essa Mariazinha, ela era aquela criança lá dentro que estava precisando e necessitando do carinho do pai e da mãe. Mas eles naquela correria, né, de trabalhar muito, né? Não estava dando atenção para Mariazinha. Então Mariazinha criou na cabeça dela, ao longo do tempo, que se casasse e ter sua família, ela ia conseguir, né? Porque a nossa mente nos sabota. A gente cria umas coisas na cabeça e vai nos sabotando. Então, Mariazinha ficou triste. Por que que ela ficou triste? Porque ela ainda estava na criança doente, na criança abandonada. Porque o pai mais a mãe trabalhava, mas não estava dando atenção para ela. Então, lá José, lá, ó, que ficou lá na farra, lá com os amigos, foi só o gatilho. Né? Porque se ela tivesse olhado para a criança interna dela e fazendo esse acolhimento, né, de olhar para a criança interna dela e dar amor para essa criança, ela ia ter força para olhar para o José lá no boteco e falar: aqui você não entra mais. Desse jeito, eu não quero um relacionamento assim. O casamento é para ser bom, né? Mas ela ficou na criança triste, adoecida, então ela foi aceitando tudo que o José fazia. Só que seus filhos, vendo a mãezinha triste, também entristecia, porque uma energia vai buscando a outra. Porque o papai tá lá ausente lá no boteco, bebendo com os amigos, feliz da vida para lá, e quando chega em casa, não tem atenção necessária para a família. Então, as crianças sentem, né? E aí vai ficando o quê? Todo mundo doente na casa. Porque se o José tá lá no boteco bebendo muito, ele também tá doente, né? Ele não é o dono do boteco para estar bebendo todo dia, né? Porque para estar dentro do boteco todo dia, tem que ser o dono do barzinho, não é mesmo? Então, se o José também tá indo lá pro boteco e tá bebendo muito, ele também tem alguma dor. Ele também tem uma ausência de si mesmo. Mas ele não entende. Ele acha que ele tá lá no meio dos amigos, bebendo e curtindo. Isso é felicidade. Não, é passageira. Ele só está escondendo dele mesmo aquilo que precisa ser mudado. O que nós precisamos olhar? Para nós mesmos. O que nós precisamos é sempre olhar para nós mesmos. Acolher nós. Acolher as nossas sombras. Temos dores. Todo mundo que tem um vício, ele esconde uma dor profunda. Ele esconde dele mesmo.
E eles se sabotam tanto que eles falam assim, não, eu tô bebendo porque eu tô feliz demais. Tô bebendo porque, ó, aniversário bebe, comemoração bebe, derrota bebe. Então, assim, tudo é motivo para beber. E esse todo motivo para beber é só uma ausência de questões que precisamos resolver dentro de nós. Todo vício é ausência de nós mesmos. Algumas situações que nós precisamos enfrentar com realidade, olhar para essa dor com muita força, com muita determinação, porque essa dor, ela tem remédio. E o remédio é só um. É amor próprio. É eu enfrentar as minhas sombras. Então, Mariazinha tinha que olhar para a sombra dela, né? Tratar essa criança interna dela, olhar aqui para o papai e para a mamãe que tinha que trabalhar, né? E que ele só deu o que tinha, que dava conta de dar. Ela tem que entender isso, né? E José também só dava para ela o que ele tinha condição de dar. Mas cabia a ela saber se ela queria aquele pouco ou não. Se ela estava satisfeita com aquilo que ele tinha capacidade de dar. Porque como ele também tem ausência, tem sombras, tem dores e tem tristeza, então ele se refugia na bebida, lá fora. Então ela tinha que saber se ela dava conta. E se eu não dou conta, o que eu faço? Eu procuro ajuda. Ajuda espiritual, ajuda no psicólogo, no psiquiatra, né? A gente precisa de aliar a essas energias, que é o espiritual e o trabalho dos doutores, que eles estão aí. Psicólogo, psiquiatra, não é pra gente doido, não. É pra gente olhar para nós mesmos e ver que a gente merece estar na cura, estar dentro de nós, da nossa melhor essência, que é o amor em nós. Porque aí eu começo a tratar a minha criança interna, meus filhos veem que eu estou tratando e também olha para mim com outro olhar. E José também, se ele quiser tratar, ele busca ajuda. Mas o importante é eu dar o passo. Se José não quer dar, é no tempo dele. Mas que quando eu pensar em desistir, querer suicidar, tá alguma coisa errada. Não é com o outro, não é o que o outro está fazendo, é comigo mesmo. É a minha sombra que está querendo sufocar a minha luz. Mas a minha luz, ela é muito maior do que a sombra. Então essa luz vai sobressair a essa sombra, vai olhar para ela com muito amor e com muito carinho e respeito. E vou tratá-la. Só assim eu vou conseguir sair da minha dor. E só assim eu vou conseguir olhar José do jeito que ele é, no tempo dele, se ele quiser. Mas eu preciso olhar para mim, né? Muitas pessoas se iludem que o outro nos faz feliz. Quem nos faz feliz é nós mesmos. Somos nós que nos preenchemos. O outro é instrumento. Ele nos auxilia, se queremos ou não, encontrar a nossa luz. Se ele está na escuridão, se ele quer viver na escuridão, é a escolha dele. Mas que a minha escolha seja olhar para a minha luz. Então, que cada um de nós, que somos Mariazinha e José, possamos olhar as nossas sombras com respeito, mas trazendo dentro a luz para curá-la, porque a nossa sombra só é a ausência da luz, do amor que existe dentro de nós. E todos nós temos amor, todos nós temos amor, todos nós somos capazes de curar, mas precisamos olhar para nós com respeito. Gratidão e até o nosso próximo encontro. Fique na paz, na bênção e que Deus abençoe cada um de vocês. E que esse amor que habita dentro de cada célula do nosso corpo, do nosso ser,
resplandeça dentro do todo que é nós. Gratidão.